bola. Gente, muito prazer, mais uma vez. O nome a gente vai gravando aí aos poucos. Eu sou, como já foi falado, o pastor Hugo Felipe, sou membro da Segunda Igreja Batista do Gramacho. Deixa eu só te interromper, gente. Normal, esse pode material todo, depois o senhor passa para o grupo, dentro do grupo. Tá bom. Tá? Da resenha. Aqui é uma foto da minha família, minha esposa, Isaac de 12 anos, Emanuel de 3, não, 4, ele fez agora, sábado, 4 anos, e Miguel de 9 anos, tá bom? Então essa é a minha família, muito amada e um presente de Deus para minha vida. Gente, eu queria fazer um bate-papo muito rápido antes da gente entrar no conteúdo da matéria, e vocês vão observar ali o panorama da história da igreja. Nós temos 5 itens, porém aqui na Maranata nós não vamos estudar a história da igreja no Brasil, então é somente as 4 primeiras, e vocês vão entender depois o porquê. Então nós temos a Idade Antiga, né? A Idade Medieval, que são as 2 matérias que nós vamos estudar nesse bimestre. Nós estamos agora iniciando hoje, tá ok? E aí no próximo estudo de História da Igreja, que está no calendário do curso, nós vamos estudar a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que seria a pós-modernidade, tá ok? Essa Idade Medieval também é conhecida por muitos como Idade das Trevas, entendeu? Mas é uma coisa não muito legal de ser usado o termo, então nós vamos usar a Idade Medieval. Hoje nós vamos começar a estudar a história da igreja, a história antiga, quando se começa tudo, lá em Atos 6, o desenrolar, como acontece, por quê. Mas eu fiz um desenho aqui, tentei fazer um desenho aqui, né, para poder ilustrar como vai ser as nossas aulas. Nós temos aí, vamos botar aí, mais de 2.000 anos de história. É impossível se falar 2.000 anos em 8 aulas, ok? Então nós vamos trilhar um caminho muito objetivo. Então vai ter horas que automaticamente a história no desenrolar ela vai chamar a gente para sair para vários. Nós não vamos fazer isso, tá bom? Tendo alguma curiosidade, tendo alguma pergunta, pode mandar para mim no privado, eu vou tentar responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou tentar ajudar. Eu também estou aprendendo com vocês, tá bom? Eu aqui não sou o dono da verdade de forma alguma. Ainda que a história seja algo já feito, já acontecido, já escrito, nós vamos apenas aprender junto. Então a gente vai seguir uma linha. Então talvez a expectativa do aluno quando vai estudar a história é saber a data que aconteceu, quem foi, e não é isso a proposta dessa matéria. Nós vamos sim falar muito conteúdo específico, mas de uma forma geral nós vamos tratar em uma linha de tempo, de uma forma objetiva para a história da igreja, beleza? Aqui está o meu nome. Professor Hugo, ok. Pastor Hugo, ok. Hugo, ok também. Não tem nenhuma frescura comigo não, tá bom? Pode me chamar de Hugo, pode me chamar de pastor, pode me chamar de professor, pode me chamar de mano, tamo junto, tá tudo certo, não tem problema nenhum não. Esse aqui é o meu Instagram e o meu número de telefone, caso alguém, apesar que está no grupo lá também, né? Mas precisar passar alguma mensagem. Essa tela aqui da forma que tá dando para todo mundo ver? Sim. Porque eu vou precisar passar alguns slides não em sequência, então eu vou precisar que, pelo menos por enquanto, fique dessa forma, tá bom? Então vamos lá, vocês já devem ter visto as questões que nós vamos estudar, tá lá no programa do curso, beleza? Falando sobre a antiguidade, os objetivos. Esses objetivos aqui já são da segunda matéria. E aqui nós já vamos começar a nossa aula, mas aí eu já vou dar um pulo aqui e eu quero vir para o slide 13. Show! História da igreja e história eclesiástica. Temos alguma diferença nesses 2 nomes? Alguém sabe dizer? Gente, a aula vai ser bem dinâmica, tá? A gente pode conversar, vocês podem falar, podem perguntar. Se eu não souber, eu vou falar assim, não sei. Vou anotar e depois eu respondo e a gente vai aprendendo junto. Eclesiástica, ou vem de eclésia. O que é eclésia? Igreja, muito bom, perfeito, já estudaram essa questão. Então, seria a história da igreja versus a história da igreja, certo? Então tem diferença? Não, né? Então nós vamos tentar descobrir qual é a diferença. Vamos ler junto? A gente poder fazer uma aula dinâmica? F5, né?
mas aí ele tem que passar. Tem que passar lá? Não, dá um ESC. Sim. Vai lá nela de novo. Aquele slide lá. E aperta lá naquele botãozinho lá de aumentar ali. Sim, perfeito. Você vai cair nesse primeiro. Show. Isso. Vamos lá, gente, vamos ler junto? O conceito de história eclesiástica dos tratados teológicos, parte mais ampla da reflexão sobre a sociedade e a revelação dessa salvação. Já que os cristãos creem que são salvos em um tempo e espaço específicos e não em um vácuo existencial. É um saber que se propõe a discernir os sinais da atuação de Deus na história, contextualizando e atribuindo valor às diversas respostas que os seguidores de Jesus Cristo deram às respostas de seu mestre no transcurso dos séculos. Sua postura intelectual é de defesa da fé, bem como atribuir valor à experiência denominacional a qual está inserida. Seu objetivo é a construção de uma identidade cristã, valores, doutrinas e modos específicos da vida cristã exemplar, a ser praticado entre os membros de determinada confissão. Beleza. Só uma coisinha. Ficou bom assim ou a gente prefere que um só leia? Beleza? Porque é muita coisa para me falar. Então, se eu for ler também, aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Tá bom. Então, a gente leu aqui o conceito da história eclesiástica. Nós já vamos falar, boa noite. Nós já vamos falar sobre essa questão da diferença. E agora a gente vai entender o conceito da história da igreja ou cristianismo. E aí eu quero frisar bem esse cristianismo. E vocês vão entender mais à frente por que eu estou frisando isso. É no singular, não no plural. Então vamos lá, alguém lê aí para mim, por favor. De outra parte, a história da igreja, cristianismo, é parte da ciência histórica e baseia seu método em considerar esta religião como qualquer outra religião e as igrejas como quaisquer outras instituições humanas, ou seja, abordando-as com métodos de pesquisa histórica, sociológica, antropológica, psicológica e etc. Trata da teologia e da vida religiosa, mas de forma diversa daquela que faria o teólogo ou o fiel. Sua postura intelectual é de compreender os fenômenos, não em julgá-los ou tentar reproduzi-los. Seu objetivo é o mesmo de cientista que a produz, conhecer e compreender causas, efeitos e circunstâncias das atividades humanas e sociais ao longo do tempo e do espaço. Está claro que existem historiadores do cristianismo que são cristãos, mas eles têm de fazer o esforço de se absterem do discurso apologético ou teológico na sua análise dos fenômenos estudados. Show de bola. Então vamos lá, vamos começar a tentar entender por que tem essas duas histórias. E é preciso a gente poder ter um conhecimento desse contexto. A história da igreja, ela vai trabalhar o desenvolvimento histórico de fatos. Então, o cientista que vai estudar, o historiador que vai estudar, ele não parte de um chão cultural específico. Ele vai estudar a história como ela é de fato, como aconteceu, aonde aconteceu, aquele chão cultural naquele momento. E quando nós falamos da história eclesiástica, aí nós trazemos para dentro de uma religião, dentro de uma visão, dentro de por exemplo, um historiador protestante. Ele vai apresentar a história defendendo a sua causa, defendendo a sua visão. Se você pegar um historiador católico, ele vai dizer que o protestante está errado. Então ele vai começar a defender a história, vai explicar a história, vai contar a história de uma forma que ele entenda ser o certo. A proposta nossa aqui não é dizer quem está certo ou quem está errado, né? Nós temos alguém aqui que não é da Maranata? Todos aqui são daqui? Show. Mas, por exemplo, eu sou batista. Vai ter coisas que eu, como batista, vou entender que é correto, mas de repente um assembleano vai pensar que eu estou errado. Ou um presbiteriano vai analisar alguma coisa diferente de mim como batista, mas e aí, quem está certo?
Então a ideia aqui é nós partirmos do princípio de conhecer a história como ela é pelos fatos. Boa noite. E não pelo chão que eu entendo ser o correto. Então, por que eu quero falar sobre isso? Para que a gente tenha uma mente aberta para entender o conceito que foi acontecendo ao longo do tempo. E não aquilo que eu acredito ser o certo ou o errado. Beleza? Então, vamos seguir. Heresias versus ortodoxia. Eu acredito que seja muito fácil, né? Todo mundo sabe o que é heresia e o que é ortodoxia. Mas eu quero falar um pouco sobre esses conceitos, exatamente para poder ilustrar o que nós acabamos de falar. Alguém, por favor? Nos manuais de história eclesiástica e de teologia, sempre nos deparamos com o excessivo uso dos termos heresia e ortodoxia para julgar personagens e movimentos que produziram sua intelectualidade cristã a partir de sua cultura. O termo ortodoxo conota algo de certo, bíblico e santo. O termo herege conota algo de mentiroso, antibíblico e pecaminoso. Porém, devemos entender que essas construções do certo e errado muitas vezes dependem da temporalidade histórica, dos termos utilizados para definir um conceito e também da denominação, podendo variar e às vezes dizer a mesma coisa. Para evitar qualquer julgamento preconceituoso e entender os diversos tipos de pensamentos cristãos em seu correto tempo e hermenêutica, adotamos para os movimentos dissidentes, marginais e menores, quando seus pensamentos são condenados por um grupo maior ou hegemônico. O termo heterodoxia. O termo heterodoxia. Já o termo ortodoxia é utilizado globalmente por todos os grupos cristãos, pois todos creem estar seguindo a fé verdadeira e seus rivais a falsa. Muito bem. Rivais. Existe rivalidade de igreja? Existe gente que acha que não. Tem que respeitar também. Mas existe sim. Talvez não exista no nosso coração, né? Aqueles que acham que não tem, mas existe. Infelizmente existe. Por que existe esse conflito? Né? Eu não vou nem talvez usar rivais, mas pensamentos diferentes. Exatamente como fala aqui no final. Todos se acham ortodoxos. O que é ortodoxos? A palavra ortodoxia, ela é dividida em orto, que significa correção ou correto, e doxia, que significa doutrina. Então, o que seria correta doutrina? Então, ser ortodoxo é seguir a doutrina correta. Automaticamente, se você é um herege, você segue a doutrina errada. Mas que doutrina errada? Quem define que a doutrina é certa? Entendeu? O que é certo para mim pode não ser certo para o outro. A questão aqui é de interpretação. Então, quando nós falamos sobre heresia, a palavra heresia ela vem do aéresis. É aérese, eu acho que se pronuncia corretamente a palavra, que significa partida. Eu não sou muito conhecedor de hebraico não, tá, gente? Então eu vou tentando aqui levar. São partidos que na época existiam. Por exemplo, nós temos os saduceus, boa noite. Temos os fariseus, temos os essênios, os zelotes, os herodianos. São grupos que existiam naquele momento. Esses grupos, conforme a história vai se desenvolvendo, alguns vão se unindo, vão ficando maior. E a partir daí, quem pensa igual é ortodoxo. Quem pensa diferente é herege. Mas o herege vai seguir a ideia de que está errado. Então, você está errado. Então, nós não usamos a palavra herege, nós usamos a palavra heterodoxia. O que significa a palavra heterodoxia? Hétero. O que é o hétero? Diferente. Perfeito, diferente. Então, doxia, nós já vimos doutrina. Então, significa o quê? Doutrina diferente. Da maioria? Assim? Oi? Doutrina diferente da maioria? Não, doutrina diferente da minha. Da minha. Isso, da minha. Então, assim, o que é diferente?
conceito que um pode ter, o outro tem de uma outra forma, e você vai entendendo isso ao longo do tempo. Então, você vê que esses grupos, eles quando se juntam, eles criam essa questão da postura, e nós precisamos ter para estudar a história, uma postura intelectual e estudar a essência, não a visão de A ou de B, porque todos vão ter uma visão. No mundo antigo, quando o cânon ainda não estava fechado, não se tinha a Bíblia, muitos faziam a sua interpretação própria. Então, a interpretação de um, e eu vou citar um exemplo aqui que eu tive o prazer de sentar essa semana com uma pessoa e conversar com essa pessoa exatamente por causa dessa aula aqui hoje. Alguém que foi de alguma outra religião antes de ser evangélico? Católico, beleza. Mais alguém? Mas não. Aquele católico não pratica. Não, sem problema. É só a questão do desenvolvimento histórico. Mas eu não quero falar agora sobre isso não, porque eu quero falar mais à frente sobre isso. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre o cristianismos. Olha só, aí lembra que eu falei antes aqui do singular? Agora eu quero trazer o plural. Pô, mas cristianismo tem mais de um? Sim. Tem? Quais? Adoro protestantes. Alguém lê para mim, por favor? O cristianismo não é apenas um seguimento passivo da mensagem de Jesus Cristo, conforme transmitida por seus apóstolos, mas um sistema de crenças, práticas e vínculos sociais construídos gradativamente, como um edifício ao longo da história. Em termos mais técnicos, é um sistema sociocultural que se forma a partir da fé ou revelação. Como sistema sociocultural, tem raízes em outros sistemas, em um tempo, espaço e cultura específicos, e dialoga com eles de maneira mais ou menos conflituosa, em disputa por hegemonia no âmbito de certas sociedades. Geralmente, quando se fala de cristianismo na antiguidade, seu surgimento e expansão pensa-se de acordo com a imagem transmitida pelos manuais da história. Eclesiásticas ocidentais, em uma rota traçada no mapa, a que surge na Palestina e se expande pelas cidades romanas, na Ásia Menor, depois de Grécia, Macedônia, até chegar em Roma. Beleza. A gente vai continuar essa questão aí, mas eu só quero voltar aqui rapidamente na questão da heterodoxia, que é a doutrina diferente. Nós precisamos ter 3 pontos. Eu destaquei aqui sobre uma outra doutrina, seja essa doutrina qual for, ok? Nós falamos aqui sobre católico, nós falamos sobre protestante, mas também nós podemos falar sobre umbanda, sobre qualquer outra coisa. Nós temos que ter respeito, beleza? Nós temos que buscar conhecimento, porque nunca é demais você conhecer, ainda que você não vá praticar. Você pode ler, não há nenhum problema você, como evangélico, ler um livro que foi escrito por um católico, né? Não há nenhum problema. E devemos considerar ouvir, porque tem muita coisa, e aí entra essa questão. Por exemplo, os TJ. A gente pode aprender alguma coisa sobre os TJ? Eles não são nem considerados religião, são considerados seitas. Mas alguém faz missão urbana melhor do que os TJ? Não. Então a gente tem alguma coisa para aprender, certo? Isso aí é o desenvolvimento histórico. Então a gente precisa ter esse conceito de respeito e de conhecimento. Provar de tudo e retém o que é bom. Vamos lá, prossegue aí alguém, por favor. Neste quadro, o cristianismo rapidamente sai do Oriente Próximo até chegar à Europa, e dali se expande para o restante do mundo. Nós encontramos facilmente essa ideia sendo ensinada em manuais de teologia, de história eclesiástica, entre professores de educação cristã e até em universidades e seminários cristãos. Porém, esta é uma visão reduzida e tendenciosa da expansão cristã nos primeiros séculos. Isto porque não foi Roma o principal centro de expansão cristã do primeiro século, mas sim a cidade de Antioquia, na Síria. Muito menos foi a Europa, em termos numéricos e de produção intelectual. O lugar da maior expansão cristã na antiguidade foi a Ásia e a África. E aí eu quero abrir um parênteses para parabenizar a Maranata pelo conteúdo que a gente está apresentando para vocês aqui. Esse conteúdo foi preparado pelo Claudemir, ok? Esse é o conteúdo, esse curso aqui ele é médio? Médio. Esse conteúdo não é médio não, tá, gente? Esse conteúdo aqui é conteúdo de pós-graduação.
Não digam que eu falei. Mas é um conteúdo muito elevado. Até eu estou estudando esse conteúdo agora. Então, assim, vai ter momentos que de repente eu vou falar assim, peraí, deixa eu anotar isso aqui, depois eu vou trazer a resposta. Tá bom? Então, assim, parabenizo a Maranata, é um conteúdo muito bom, entendeu? E vocês depois, tá parecendo um pouco estranho, assim, começando a história falando, vocês já vão entender, a gente vai conseguir encaixar isso nessa aula ainda, todos os pensamentos. A gente está criando umas ideias e lá no final a gente vai juntar essas ideias para a gente poder prosseguir. Eu quero ler só mais um aqui, para a gente poder continuar. Só ressaltando rapidamente, antes de quem vai ler, a expansão cristã nos primeiros séculos, isso, porque não foi o principal sentido, não foi. A ideia aqui é de ressaltar que a Europa não é o centro, beleza? Esse desenvolvimento intelectual, essa questão numérica que vai aumentar, ela vai partir principalmente da África, da Ásia e da África. E eu quero frisar bem essa África, porque vai ser o assunto que eu vou trazer já para vocês. Já passei aqui. Lê alguém para mim, por favor. O cristianismo nunca teve uma única linha do tempo, nem único sentido de expansão, muito menos é fruto de uma única igreja, como se fosse um movimento homogêneo, com lideranças e hierarquias unívocas. Daí podemos usar o termo cristianismos, ao invés de cristianismo. Poderíamos falar dos diversos tipos de cristianismos, ou seja, as plurais e distintas formas que grupos humanos interpretam, seguiram e divulgaram a mensagem de Jesus de Nazaré. Alguns desses grupos acabaram por sobreviver às perseguições e hostilidades do seu tempo, e até venceram a englobar outras visões sobre Jesus. Grupos que muitos chamam de cristianismo primitivo ou igreja primitiva, o qual de nenhuma forma foi homogêneo, pacífico internamente e muito menos representou uma doutrina e liderança unificada. Perfeito. Vamos lá para a Bíblia que todo mundo conhece. Não vou precisar abrir não, só para a gente fazer uma auto-reflexão. Adão e Eva foram criados lá no jardim, foram expulsos e eles começam a povoar. Esse povo vai se espalhar. Mais à frente Deus vai fazer aliança, novos povos, novas coisas, esse mundo começa a ser preenchido. De certa forma, todos têm a sua crença. Povos distantes, povos próximos, todo mundo tem uma ideia. Mas existe um povo que foi escolhido por Deus. Um povo que foi separado, que é o povo Israel. Perfeito. Nós vamos entender a história dos hebreus, então vai formar a nação de Israel. Esse povo, ele é um povo escolhido. Então os judeus, eles vão ter a Torá, a lei de Moisés, e vão seguir essa lei. E eles seguem a lei do único Deus. Só que aí, com o passar do tempo, outros povos vão se aproximar. O mundo ele vai ficando relativamente menor. As distâncias vão diminuindo através de embarcação, através de muitas outras coisas. O que acontece? O cristianismo é uma construção a partir do que Jesus pregou. Então, o cristianismo ele começa a partir de Jesus, tá bom? A história da igreja vai começar lá em Atos 6. Esses ensinamentos, quando ele sai da Palestina, quando ele sai de Israel, o ensinamento do cristianismo, o ensinamento de Jesus, que é passado pelos apóstolos, quando ele sai da Palestina, ele vai chegar a Síria, ele vai chegar ao Egito, ele vai chegar a Roma, ele vai chegar a Cartago, ele vai chegar a Capadócia, e vai ali ter a Bíblia para que todo mundo leia ela e entenda, certo? Certo? Certo. Certo? Não. Vamos entender o nosso chão. No primeiro momento, não. Vamos entender. Os apóstolos estão pregando, o povo está saindo, a notícia está chegando, mas o cano não foi fechado. Isso vai acontecer depois. Então, a interpretação do cristianismo que é recebido por esse povo, por esses povos, ele vai sofrer influência da sua própria cultura. Então, você vai ter diversas culturas sendo, de uma forma ou de outra, inserida dentro do cristianismo. O próprio Paulo, ele vai enviar cartas às igrejas para questionar, para ensinar, para dizer, isso não pode, isso pode. Então, assim, são questões culturais.
Ok? Então nós vamos entender isso daí. E aí eu vou trazer um bate-papo que eu tive essa semana, e eu queria trazer como reflexão para a nossa aula. Eu sentei com um bandista, não, ele é candomblé, é diferente, né? Não, na realidade não. É a mesma coisa? Obrigado. Eu não sou de bandeira de prestação de culto. Show. Tem um rapaz que já conhece melhor do que eu. Então, eu sentei para conversar com ele. É um rapaz, vocês conhecem o Renatinho, que estuda aqui também? Sabe quem é o Renato? Não, ele é aluno aqui. Ele conhece esse rapaz que eu estou falando. Bom, Renato, então, o Guilherme é o nome dele. Ele é do candomblé. Se tiver errado, você pode me corrigir, tá? Porque essa informação eu peguei com ele. Aonde é o maior centro que começa as coisas? Ásia e? África. Olha só o que eu quero trazer para vocês. É um pensamento, tá, gente? Eu não estou aqui defendendo A nem defendendo B. Estou falando de história. Tá bom? Lá na África tem uma maior expansão e ali começa a desenvolver a crença que vai, querendo ou não, ser alimentada pela cultura local também. Beleza? E aí hoje nós temos no Brasil o candomblé, por exemplo. O candomblé é uma raiz Africana. fácil. Beleza? Agora eu quero trazer 2 pontos aqui que eu conversando com ele me chamou a atenção. Ele vai falar sobre, para nós, uma entidade, para eles o Deus deles, chamado Olodumare. Quem é o Olodumare no candomblé? Segundo o Guilherme, que é um conhecido meu, é o Deus criador de todas as coisas. Beleza? Então, o Olodumare é o Deus de todas as coisas, criador de todas as coisas. Abaixo dele tem um outro Deus chamado Urumilá. Aí eu perguntei, mas se esse Olodumare é o Deus criador, quem é Urumilá? Sabe o que ele falou para mim? É o filho de Olodumare. Aí eu falei, mas espera aí, se ele é o filho de Olodumare, qual é a função dele? Aí ele falou assim, ele é o mensageiro, ele é o filho dele e é o mensageiro. Eu falei, mas mensageiro de quê? Qual é a mensagem que ele traz? Ele falou assim, a mensagem dele é ensinar o homem os mandamentos para o preparo pós-vida. Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou querendo passar para vocês? Agora, raciocina comigo, irmãos. Vamos voltar lá atrás, na África, e vamos dizer que esse ensinamento foi passado de uma forma limitada. E esse limitado foi passando, e hoje eles cultuam de uma forma que eles entendem, certo? Porque foi o que foi passado historicamente. E eu perguntei para ele, mas você é do candomblé por quê? Ele falou, minha avó era, minha bisavó era, minha avó era, minha mãe é, eu sou meu filho é. Vai passando. Geração em geração. Exatamente. Então, aonde eu quero chegar com isso? Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a questão do judeu. O judeu é um povo muito etnocentrismo. Pratica muito etnocentrismo. A não aceitação de outra cultura. Jesus vai vir para quebrar exatamente isso. Jesus vem na história, o cristianismo vai ser desenvolvido para quebrar o paradigma de cultura. A cultura não vai mudar o homem, vai mudar costumes. Né? O cristianismo não vai mudar costumes, vai mudar o homem. Então, eu quis trazer essa reflexão para que vocês possam entender. O cristianismo ele vai chegar em muitos lugares, e um desses lugares é a África. Daí tem um desenvolvimento muito grande. O principal para mim é o seguinte: Jesus morreu por mim e por ele também. O cara que está lá no candomblé, batendo tambor, oferecendo animais em sacrifício, ele também é criatura feita por Deus. Ele também é propício ao alcance da misericórdia e graça de Deus sobre a vida dele. E aí nós vamos entender na frente do desenvolver da história a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como cristão. E aí nós vamos entender qual é o nosso objetivo com isso. Será que nós estamos fazendo ou não? Então, assim, a história ela também vai ser para nós, de certa forma, evangelística. Vai nos trazer a conhecer a nossa raiz lá atrás, quem somos, de onde viemos,
quem fez o que por nós para chegarmos até aqui. Beleza? Então, vamos seguir. Que o coordenador chegou e eu não posso enrolar. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui. Vou tentar achar aqui sem precisar tirar. Deixa eu só conferir se é aqui mesmo. Aqui, show. Agora vamos abrir aqui de novo. Beleza. Agora a gente vai começar. A gente já criou a ideia e o contexto, né, dessa saída dos ensinos que aconteceu. Agora a gente vai entender como isso acontece da visão da igreja. Lá em Atos 6, onde começa, nós vamos ler esse slide aí, por favor, alguém. A diversificação do movimento de Jesus é o título, né? Sim. No capítulo 6, do livro de Atos dos Apóstolos, observamos o conflito entre os judeus, seguidores de Jesus. O grupo chamado de hebreus, judeus palestinenses ou judeus da terra, versus o grupo chamado de gregos ou helenistas, judeus da diáspora imersos na cultura helênica. Os judeus hebreus discriminavam os judeus helenistas, pois estes já falavam o grego no mínimo e estavam transvestidos de toda a cultura da diáspora. Como cita Ebner, na diáspora os judeus estavam inseridos na vida social através da língua, mas excluídos pela religião. Em Jerusalém, os judeus da diáspora estavam unidos aos judeus da língua aramaica da Palestina através da religião, mas a língua causava separação. Muito bem. Nós temos dois grupos aí que são os dois grupos principais do início da história da igreja. Nós temos o grupo chamado judeus da terra, ou conhecidos como judeus da terra, e os judeus helênicos. Beleza? Vamos entender quem são esses judeus. Após o cativeiro babilônico, muitas famílias voltam para Jerusalém. E muitas famílias ainda ficaram em Jerusalém. Porque existe um texto que vai falar que quando a Síria vem e toma, leva todo mundo, mas na verdade não leva todo mundo, algumas pessoas ainda ficam. O cativeiro passa, né, o tempo lá, 70 anos, se eu não me engano, e aí, quando esse cativeiro acaba, alguns desses judeus vão voltar para a Palestina, e outros vão se espalhar. Nesse se espalhar, o que acontece? Eu vou começar a conhecer uma nova cultura, eu vou conhecer novos costumes, eu vou conhecer novos povos, novos deuses, tudo novo. Já esse povo que volta do cativeiro para a Palestina, ele vai voltar às raízes judaicas. Então ele vai se manter falando o hebraico, mantendo o aramaico, ele vai manter os costumes, ele vai manter a vestimenta, ele vai manter a leitura da Torá. Boa noite. Ele vai manter tudo aquilo que ele já aprendeu no desenvolvimento da sua crença. Esses são chamados os judeus da terra. Né? Vamos botar assim, entre aspas, os judeus originais. Obviamente que os outros também são, mas com uma certa influência. E os judeus helênicos automaticamente são esses outros judeus. Porém, com o passar do tempo, esses outros judeus vão voltar para Jerusalém, que são esses judeus helênicos. Agora você entenda, quem volta, volta trazendo a cultura, volta trazendo as crenças de outros povos. E esses outros povos também teve pessoas que se converteram. Aí a gente já está falando do cristianismo, tá, gente? A gente está falando do cristianismo. Esses outros povos que voltam, eles voltam também convertidos ao cristianismo. Então você tem em Jerusalém judeus da terra, que se converteram, que se mantêm
como tradicionais, e você tem os judeus que estão vindo de fora e vai botar todo mundo nesse mesmo contexto. E além disso, você tem os outros que foram convertidos e vai botar todo mundo nesse bolo. Só que o judeu da terra, como eu já falei aqui antes, eles são muito preconceituosos e eles são altamente etnocêntricos. Eles não aceitam uma outra cultura. Atos 6 vai tratar exatamente sobre isso. Esses que voltam para a terra, alguns vão morrer. E as suas mulheres, automaticamente viúvas, não vão receber a atenção. A gente está falando da igreja. Igreja primitiva. A igreja que está ali, chamada igreja primitiva, que está começando o desenvolvimento. Ainda nem chamados de cristãos. Mas estão aplicando os ensinamentos de Jesus. E aí, eles vão reclamar, olha, estão cuidando de uma parte, mas não estão cuidando da outra. Nós não somos um povo só. O que está acontecendo? O que Pedro faz? Vai a diáconos. Então, quem são esses diáconos? Diáconos você vai falar. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Pelos nomes, nós já vamos observar que nenhum deles é um judeu da terra. Todos eles são judeus helênicos. E esse último, Nicolau, a gente vai falar Nicolau de Antioquia, ou seja, nem judeu era. Ele era convertido. Então o que Pedro está fazendo? Olha, de uma forma muito delicada. A gente vai cuidar aqui dos nossos, levanta alguns de vocês e vai cuidar de vocês. Porque o judeu, ele não aceita uma outra cultura. Um judeu não senta à mesa para comer com outra pessoa, que não seja um outro judeu. Para você ver o grau da raiz do judaísmo, quando tem aquela passagem que Deus desce os alimentos para Pedro, Pedro fala, não, eu não vou comer não, é impuro. É melhor para o judeu seguir ou se manter fiel à cultura judaica do que ao próprio Deus. Porque Deus está falando, ó, come. O próprio Deus está falando para Pedro, come. Pedro está falando, não. O meu ensinamento, a minha cultura, a minha raiz fala que isso é impuro. Depois da terceira vez, ele vai falar, não, eu estou consagrando, pode comer. Então você vê o grau dessa raiz que acontece. E aí, você vai observar, lendo o livro de Atos, que esses homens, eles em nenhum momento são apresentados nas Escrituras cuidando das viúvas. Vocês já observaram isso? Estevão, quando é citado, está fazendo o quê? Pregando. Filipe, quando é citado, está fazendo o quê? Pregando. E Estevão não vai pregar só para os seus, não só para os helênicos, não, ele prega para os da terra também. E isso cria um problema. Porque Estevão vai falar assim, ó, não é mais o templo. O templo agora sou eu. Ele começa a entender o que Jesus está falando lá atrás, porque Jesus ele assina a sentença de morte dele quando ele fala como judeu que destruirei o templo e reconstruirei. Gente, vocês têm noção do que é historicamente o templo de Jerusalém para os judeus? É o centro de tudo. É o centro econômico, é o centro cultural, é o centro da língua, é o centro da religião, da oração. É o local que, para eles, é onde está a presença de Deus. E agora Cristo vem e vai romper com isso. Cristo vai falar, ó, destruirei o templo e reconstruirei três dias depois. Ele está falando que o templo é Ele. E ele fala, vou para o Pai, mas deixo... Aonde o Consolador está? Lá em Jerusalém no templo? Não, em nós. Em nós. Agora você precisa entender isso. Bota isso na cabeça de um judeu. Difícil, porque eles já estão reconstruindo no terceiro tempo. Você está me entendendo? Então começa dentro dessa igreja primitiva uma divisão. E o interessante nisso é que após a morte de Estevão lá em
em Atos, e aí eu quero ir lá, não precisa abrir não, se não quiser, tá, gente? Depois eu pergunto na prova, tá tudo tranquilo. Até vocês consultam. Não, vai ser múltipla escolha, eu sou bonzinho. Beleza. Aqui, lá em Atos 8. Atos 8, após a morte de Estevão, começa a perseguição. Aí é onde eu falei lá atrás, e o Claudemir não vai ouvir o que eu falei, o conteúdo que a Maranata está disponibilizando para vocês nesse curso é um conteúdo acima da média. Porque na média, e isso eu estou falando de poder presenciar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, viu um pastor no púlpito falando que a perseguição espalhou os cristãos. E os discípulos foram por todos os cantos. Vamos ler então Atos 8, versículo 1. Uma grande onda de perseguição, a minha tradução, ela talvez seja diferente, porque eu gosto de usar A versão batista, né? a nova versão transformadora. Não é Batista não. Batista não. 8.1. Batista não usa essa não. Mas vamos lá, Atos 1. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, Exceto os apóstolos. Foram dispersos. Atos 8.1. sim, E Saulo se consentia na sua morte naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. show de bola. Alguém tem a versão diferente? Fala aí para mim, por favor. Desfez-se naquele dia uma grande perseguição, acho que é o mesmo dele, Sim. contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra de Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Perfeito. A sua aí, qual que você falou? Pode falar. Não, são várias versões. Vocês observaram que em várias versões diferentes Mas é a mesma coisa. fala a mesma coisa o quê? Os apóstolos. Exceto os apóstolos. Então, não foram os apóstolos que saíram pregando. Não. Foi Os apóstolos ficaram em Jerusalém pregando para os seus. Quem vai sair pregando? Perfeito. Estevão já não vai, tá? Porque Estevão morreu. Bom, mas vai ser usado como testemunha. Vão falar. É o primeiro mártir da igreja. Ok? Então você vai ver Filipe, por exemplo, após isso, pregando as boas novas em Samaria. Você vai ver após disso Filipe e Eunuco. E aí você vai ver o desenrolar disso que vai sair de Jerusalém. Então o impacto cultural que a morte de Estevão traz para a igreja, para o cristianismo daquele momento, que ainda não é o cristianismo, ainda não são vistos como cristãos, né? É o grupo chamado Caminho. Os do caminho. Os do Caminho, alguém já ouviu esse termo aqui? Né? São os seguidores de Jesus, então são as pessoas do Caminho. Eles então vão ter esse impacto com a morte de Estevão e vão se espalhar. Então, vai receber essa igreja lá em Antioquia, e nós vamos ver isso mais à frente, um aglomerado de informações e de posturas que vai fazer a igreja, o cristianismo explodir. E aí nós vamos ler mais um slide aqui, que a hora vai passando e a gente vai ficando na mesma. Nós falamos sobre isso aqui, né? Nós não lemos, a solução de Pedro foi instituída, acho que isso aqui dá para pular. Muito bem. E aí, nós vamos entrar agora nesse desenvolvimento da igreja, que vai acontecer naturalmente, em alguns paradigmas. E esses paradigmas, eles vão começar a verdadeiramente ter o objetivo de separar o judaísmo. O cristianismo ser algo totalmente diferente do cristianismo, que até então não é visto dessa forma. Então, alguém lê para mim, por favor. Os diversos fatores de integração cultural levaram a comunidade cristã a romper com as barreiras de separação étnica tradicional dos judeus e converter e integrar os gentios plenamente. É ali que um dos seus segmentos no movimento de Jesus é chamado pela primeira vez de cristão. É para essa comunidade cristã que é trazido o futuro apóstolo Paulo. Na somatória de uma comunidade judaica cosmopolita,
com grande presença dos judeus helenistas e prosélitos, com a conversão de gentios e a chegada de Paulo, que Antioquia criará um novo paradigma dentro do movimento de Jesus, dando a origem ao futuro cristianismo, como centro de formação do cristianismo. Alguns paradigmas fundamentais irão surgir associados a essa igreja, ou principalmente sistematizados e universalizados por ela. Aonde é o centro do cristianismo? Antioquia, não é Jerusalém. Na verdade, não é onde estava. Na Síria. Sim, onde estava. Perfeito, perfeito. Então ali vai começar a ter. O que acontece na morte de Estevão? Paulo está lá. Paulo consentiu. Se você for ler Atos, né, normalmente se fala Atos dos Apóstolos, mas eu achei interessante que, eu ouvindo isso essa semana, poderia ser Atos do Espírito Santo. Porque você vê o agir do Espírito Santo em todo momento do livro de Atos. Fernando Lopes fala isso. Não é? Fernando Lopes fala isso? Eu sou fã dele. Para mim é minha referência como pastor. Entendeu? E é presbiteriano. Só vai você ver que né? Mas o cara é bom. O cara é bom. Entendeu? Eu quero entregar 10% do que ele prega, que eu já vou estar bem na fila. Mas aí o que acontece? Lá, Estevão, Paulo consente, começa a perseguição à igreja, a igreja se espalha, Paulo vai atrás e se converte. Aí lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 26, vai dizer, na verdade, quando há essa perseguição, Paulo vai ser convertido e vai acontecer movimentos lá em Antioquia. Quando o encontrou, a igreja de Jerusalém então manda Barnabé para Antioquia, mas ele encontra com Paulo lá no versículo 26. 11:26. Quando encontrou, levou para Antioquia e ali permaneceu com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Quem está em Antioquia? É Pedro? Não. É Tiago? Não. É João? Não. Vocês estão entendendo a questão cultural? Vocês estão entendendo o desenvolvimento da história da igreja? Quando Jesus fala aí, não é uma questão histórica, é uma questão de entendimento, vocês podem entender de uma forma diferente, não há nenhum problema nisso. Quando Jesus fala com Pedro, né? Quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus vivo. O que Jesus fala? Sobre esta pedra edificarei. Beleza. Existem milhares de interpretações sobre essa pedra. Alguns vão dizer que Jesus olhou, pegou uma pedra, como lá no Antigo Testamento, fez um altar e falou, sobre essa pedra aqui, eu edificaria a minha igreja. Isso é uma visão de algumas pessoas. Alguns outros vão falar que a pedra é Pedro. Que os católicos, por exemplo, pensam dessa forma. Que a igreja ela é formada e firmada sobre Pedro. A minha interpretação é diferente. Porque pedra, e aí eu volto a frisar de novo, eu não sou conhecedor de hebraico, mas estudando com um professor, e ele me falou isso uma vez e eu guardei isso para mim. Ele vai falar que existem traduções de pedra para Petrus. E aí você vai fazer traduções que vai ser fragmento. Então Jesus, quando fala para Pedro sobre esta pedra, é a palavra de Pedro. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Jesus fala assim, sobre esta palavra, sobre esta afirmação que você fala, porque não é de você, mas é Deus que revelou isso a você, o meu Pai que te revelou, sobre esta afirmação, edificaria a minha igreja. Então Jesus está edificando a igreja sobre ele mesmo. Jesus é o centro da igreja, ele é a pedra. Tem um termo usado? Pedra angular da igreja. Então, assim, nosso cristianismo, a nossa denominação, a nossa religião, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro dela. Então, o cristianismo, o centro é Cristo. Não dá para você ser cristão e não acreditar em Cristo. Não acreditar em Jesus. É impossível. Porque o fundamento da igreja cristã é o Messias, é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que esteve entre nós. Beleza? Então vamos lá. Nesse desenvolvimento,
Beleza. Dentro desse desenvolvimento, e aí a questão da interpretação, ela precisa ser respeitada, a gente tem que manter aquela heterodoxia, a diferença de doutrina. Nós vamos ver, por exemplo, o irmão ali citou a questão do Dias Lopes, a irmã que falou que era católica, vocês vão ver, por exemplo, na questão da ceia. E aí não é um assunto para a história, mas é legal a gente poder entender esse conceito de cultura. Você tem, por exemplo, uma ceia chamada transubstanciação, que é como os católicos acreditam. O que é isso? Eu acho que até falei isso na aula que eu vim aqui, né, que o Valdemir até pediu para mim falar sobre isso. É a transformação das substâncias. Os defensores dessa interpretação afirmam que o pão e o vinho, após serem abençoados pelo sacerdote católico romano, transforma-se literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Isso é uma linha católica. Hernandes Dias Lopes, né, o mestre lá na igreja presbiteriana, ele já vai ter uma interpretação que a ceia ela é consubstanciação, ou seja, a presença real nas substâncias. Os defensores dessa interpretação afirmam que Cristo, no momento em que a ceia do Senhor está sendo ministrada, está presente em uma forma misteriosa e milagrosa no pão e no vinho. É uma interpretação. Nós interpretamos a ceia como memorial, em memória de mim. Então nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, um de contesta do outro, mas simplesmente com fundamento cujo qual quer tirar um valor que é simplesmente único, é Cristo. Acabou. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Você já deve ter ouvido os três. Ceia. Quem aqui já teve ceia na igreja? Todo mundo, né? Ceia, Santa Ceia e Ceia do Senhor. As três é a mesma coisa? Sim. Não, tem diferença. Dependendo da sua visão. Como eu falei, Da contextuando sua sem dizer. interpretação. Por quê? A ceia, ela vai conotar a comida. Comer. Eu posso parar aqui, vou fazer uma ceia ali. Ceia de Natal, junta todo mundo e vai comer. Jesus Cristo à mesa com os 12. Show? Santa Ceia. Eu estou Jesus Cristo conotando. lavando o pé dos 12 e alimentando. Então, mas aí vai ter uma conotação de santidade na ceia. Humildade, reverência. Mas eu, como memorial, não acredito que a ceia é santa. Eu não acredito que a ceia conceda graça. A ceia, na minha interpretação, ela é um memorial, uma lembrança. E o último, se não comeres comigo, não serás digno de mim. Ceia do Senhor, que é estar juntamente com o Senhor. Senhor. De Deus, justamente, professor, que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a vinda do Senhor, né? A cada ceia simbolizando que a volta de Cristo está mais próxima. Perfeito, mas como nós anunciamos a volta de Cristo? Não é realizando a ceia. Não, A ceia, sim, mas para nós, tá mais próximo, trazendo a nossa memória, não esquecendo de quem é. Por que o judeu usa o kippá? verdade. Por que o judeu usa o kippá? Eu estou usando o kippá, tá vendo? Por que o judeu... Isso aqui não é careca, é kippá, tá? É transparente. Mas por que os judeus usam o kippá? Para que ele lembre que existe alguém acima dele. Então, quando você vê o judeu lá botando kippá, não é palhaçada, não. Na visão dele, ele está ali lembrando, reconhecendo que existe alguém acima dele. O judeu não acredita em Jesus, mas ele acredita em Deus. Ele não reconhece que Jesus é o Messias, ele ainda aguarda. Tem judeus lá em Jerusalém aguardando a vinda do Messias ainda. Entendeu? Então, vamos tocar o barco. Nessa questão, sim. Desculpa, Não, fica à vontade. Ceia do Senhor, você falou o quê? Ceia do Senhor é quando você conota graça, conota... Presença. Não, ceia do Senhor não, estou na Santa Ceia, perdão. Santa Ceia do Ceia Senhor seria o santidade. correto. A ceia do Senhor é o correto. A ceia do Senhor é a ceia do Senhor, ou seja, a ceia que vai me fazer lembrar, trazer à memória o sacrifício de Cristo, estar com Ele através dos elementos. Entendeu? Beleza? Seguimos? Respondido aí? Show! Nesse desenvolvimento da igreja, nessa saída, nesse embaraço todo aí,
Antioquia vai passar a ser o centro do cristianismo. Ali passa-se pela primeira vez o povo a ser conhecido como cristão. Por quê? Porque existiam grupos, como eu citei aqui um pouco atrás, diversos grupos. E o pessoal do caminho era mais um grupo. Só que eles começaram a entender que esse pessoal do caminho, os seguidores de Jesus, eles não seguiam os costumes. Eles não se preocupavam em ser judeus e não travavam, olha só que coisa maravilhosa, eles não proibiam e não travavam, como os judeus, a chegada de novos povos. Então o cristianismo vai fazer assim, ó, vai abrir os braços e vai falar, ó, vem, que é o que Jesus falou. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo, e ainda vamos falar sobre isso agora do jugo, em Cristo ele é suave. Mas isso foi necessário que o Espírito Santo de Deus também tivesse tocado nos líderes, né? Para poder atingir essas pessoas que estavam chegando, porque eles não entendiam esse Pedro, não entendia, depois Paulo também acho que na frente também não entendia. Aí teve até uma situação, não foi? Então provavelmente foi isso, né? Também, né? Se Paulo não entendia, para mim é novo. Não, eu acho que Paulo foi o que mais entendeu. Não, a questão que eles tiveram. Pedro não entende. Tanto que o próprio Deus vai tratar com Pedro. O que Deus está falando com Pedro naqueles alimentos ali, meu filho? Olha só. Os gentios também são meus. Os egípcios também são meus. Foi eu que fiz todo mundo. E eu vim para vocês, mas vocês não. Então, se vocês não me querem, eu vou abrir a minha casa para todo mundo. Exatamente. Por causa disso, a gente vai falar sobre ele, ele chamou Pedro de covarde, né? Na verdade, ele chamou Pedro de covarde. Ele falou assim, ó, tu tem duas caras. Tu tem duas caras. Quando a gente está aqui, você come com a gente. Quando os outros chegam, você pula para lá. Entendeu? Então, assim, eu gosto de Paulo, cara. Paulo é um cara brabo. Dos personagens. E vocês sabem qual era o espinho da carne de Paulo? Não. Eu também não. É muita coisa. Todo mundo querendo saber. Quer saber? Tem várias coisas. Já está Se esse cara responder isso, mas esse eu falei, esse é a pergunta do próprio Jesus quando eu falei. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Estava lá no mundo da divulgação. Não é, rapaz? A Bíblia não relata. Não relata. Ideólogos e vários teólogos vão querer explicar de várias formas. Ele já estava se preparando para levantar essa sala. Não, mas eu também não sei, não. Se você descobrir, se tiver a revelação do Espírito Santo para você, me conte, porque essa eu também queria saber. Eu não quero saber, não. Eu quero, eu gostaria de saber. Então, gente, vamos lá. Nesse desenvolvimento vai aparecer através principalmente de Paulo, porque Paulo ele tem uma conversão genuína. Paulo ele não é convertido pela mensagem pregada por alguém. É o próprio Jesus. Fala. Para mim há duas conversões realmente genuínas. Sim. Aquele cujo qual é preposto em face a face, suas vós covardes, porque não acertas comigo, é aquele cujo qual só fala assim, ó, agora sim, sabeis de mim quem eu sou, que é quando Pedro está perante Cristo, se aquebranta ali, ele fala, agora tu vai. Sim. Entendeu? E Paulo, quando está lá, não, agora vai lá, abre os olhos dele, que ele veja, e sim, agora ele vai. Para mim são duas conversões. Mas as duas partem de quem? Jesus. Pronto. Acabou. Por isso que eu falo para missões, duas conversões genuínas. Sim, de Pedro e de Paulo. Perfeito. Mas Paulo, ele tem essa conversão direta e ele é capacitado não pelos sacerdotes. Paulo era mestre da lei. Paulo tinha cadeira no Sinédrio. Paulo era o cara. Paulo era o cara. Matar em nome de Deus, não é pouca coisa não. E aí você vai falar assim, ele era herege? A época sim. Na minha visão, na dele não. Entendeu? Entendeu? Na visão de Paulo, ou perdão, de Saulo, para sermos mais corretos,
ele está fazendo o quê? A vontade de Deus. Tanto é que quando ele fala das credenciais do apóstolo, quando ele fala da época dele da lei, ele fala quanto à lei irrepreensível. Acabou. Então ele está dizendo assim, ó, eu quando estava lá, eu fazia o que era certo. Na visão de lá. Agora que eu estou aqui, eu vou fazer também. E tinha muitos que estavam ali e não estavam fazendo. Então esse é o embate de Paulo. Então Paulo é chamado apóstolo dos gentios, porque ele é chamado para pregar para os gentios. Ele vai pregar para todo mundo, mas lá em Jerusalém tem Pedro, tem um monte de gente lá pregando. Paulo também vai estar lá pregando, mas ele é chamado para pregar para os gentios, ou seja, para aqueles de fora da casa de Israel. Porque agora a nação santa, a nação escolhida, a nação separada, a nação chamada, não é mais a nação de Israel, mas é o Israel de Deus. Ou seja, aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se não fosse isso, nós estaríamos fora. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse Paulo pregando para os gentios até chegar aqui no Brasil, em Caxias, nós não estaríamos dentro dessa nação santa separada. Então, olha como é que... E se a gente se prende aos judeus, ou ao judaísmo, ia dar ruim. Só que nessa conversão de Paulo, nesse desenvolvimento helênico, que vai ser essa questão cultural, que vai trazer para as igrejas novas culturas, novas questões, vai surgir alguns paradigmas. E aí eu quero falar sobre um deles primeiramente agora. O paradigma da graça. Alguém dê, por favor? Aquele que morreu espiritualmente e nasceu de novo em Cristo não está mais debaixo da antiga ordem do mundo, ou seja, da antiga lei. Agora vigora a ética de Cristo. A graça, ela vem para substituir a lei. Você já deve ter ouvido isso. Mas o que é substituir? É você tirar o que tem e botar algo novo, certo? Esse substituir da graça à lei não é isso. Tá bom? Porque quando você fala de substituir, você pega a lei, rasga e joga fora. Não é isso. Nada a ver. Não tem nada a ver. O substituir é tirar o jugo da lei sobre você. Então, a lei ela vai impor coisas, para você, que Cristo vai falar, não precisa. Por isso, já está sobre ele. Uma coisa que a lei fala, para perdão dos meus pecados, eu preciso sacrificar, o pagamento do pecado, sacrificar animais. Isso está lá na lei. Está lá em, Moisés escreveu isso. Então, Jesus vai falar assim, o real sacrifício, eu já derramei o sangue. Eu sou o verdadeiro sacrifício. Acabou. Você não precisa matar animais. Agora imagina essa informação de Jesus, quando ele fala para o povo assim, não precisa mais de matar animais, porque eu já morri como sacrifício. Só que essa informação não chegou para a cultura lá do candomblé. E talvez eles hoje matem animais ainda pensando, porque não é cultura. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo me fazer claro para vocês? Sim. Porque eu fiquei impactado quando eu comecei e ouvi isso. Eu não conhecia, não conheço, na verdade. Eu só bati um papo de algumas horas com esse rapaz. Mas eu achei interessantíssimo. Porque eu preciso conhecer as culturas também. Eu preciso entender o que aconteceu. Então, quando Jesus fala isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele não está dando, separando grupos, ele está falando, todos. Quem estiver na frente, faz. E existem alguns historiadores que vão falar que na tradução real seria indo por todo mundo. Ou seja, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver andando, enquanto você estiver fazendo, enquanto seu coração bater dentro do seu peito e você puder falar, pregue. E aí você vê gente dentro do hospital deitado no leito, quase morrendo, e você vai visitar lá pensando que vai dar força e sai mais fortalecido do que você. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Viver Cristo é isso. Entendeu? Morrer, Paulo fala o quê? Morrer é lucro para o cristão. Então, assim, bom seria que eu estivesse lá. Paulo fala isso. Bom seria, eu queria estar lá. Mas já eu preciso estar aqui, então, enquanto estou aqui, vou pregando. Então, o paradigma da graça, ele vai trazer essa questão. O próprio Jesus vai falar, meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então a graça, ela não acaba com a lei, mas ela tira o jugo da lei sobre nós. Por quê? Porque o jugo da lei é pesado, a lei escraviza. Quando você está em Jesus, você não precisa entender que matar é errado, porque se você está em Jesus, você não vai matar. Você não precisa da lei para falar que você não deve roubar, porque se você está em Jesus, você sabe que roubar é errado. Então você vai passar a viver pela ética de Cristo. Então, né, imagina se você tivesse, e aí, respeitosamente, eu vou trazer esse exemplo, lá em Levítico vai falar que as mulheres nos seus dias, elas precisavam ser retiradas. Imagina aplicar isso hoje. Ela vai falar, sai você, né? Eu estou falando besteira? A minha lá, baixinha, focada lá, ela ia me botar para correr. O outro paradigma é o paradigma do Espírito Santo, por favor. Quem governa o reino de Deus aqui na terra é o Espírito Santo e não mais um rei terreno, a classe levítica ou qualquer tipo de Messias humano. O Espírito Santo governa por intermédio da igreja, distribuindo dons. Quem governa a igreja? Acabou. Jesus fala, volto para o Pai, mas deixo convosco o Consolador. Então o Espírito Santo agora vai... Olha, vocês estão vendo esses exemplos que a gente está trazendo, são exemplos históricos que vão separar o judaísmo do cristianismo. E aparentemente, por Jesus ser judeu, lá atrás, gente, se quiser fechar a janela, pode fechar, tá? Estou vendo gente aí se encolhendo aí. Eu tô... Pode encostar? Eu, pra mim, se esquentar, abre de novo, né? Deixa. Então, assim, mesmo Jesus sendo judeu, ele vai trazer uma nova conotação para a história da igreja. Então, a igreja vai romper com o judaísmo. E o paradigma do Espírito Santo, ele vai exatamente fazer isso. Agora, quem rege a igreja não é mais um sacerdote, não é mais um rei terreno. É o próprio Deus que vai reger a sua igreja. Por quê? Porque Jesus falou o quê? A igreja está em quem? Em mim. Jesus fala, né? Não é isso que fala lá? Falou aqui agora quando ele conversa com Pedro. E o Espírito Santo é Deus? Jesus é Deus? Então Jesus é o Espírito Santo? Calma, não vamos cometer que você quis. Tudo bem, respeito, interpretações, ok? Não vamos entrar nessa questão porque isso é uma outra aula, isso aí é trindade. Eu estou dando história. Então, me perdoem, eu não quero criar nenhum tipo de problema. Já criou. Mas é uma questão que nós precisamos respeitar as visões, ok? Então eu vou colocar a do professor, tá bom? Eu acredito na Trindade em um único Deus, que se apresenta de três formas: Deus Criador, Deus Salvador e Deus Consolador. Os três são um, na minha visão, tá bom? Então, se os três são um, Deus é Jesus? Na minha visão, sim. Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. O Espírito Santo é Jesus? Sim. Isso é a minha visão. Respeito a visão de quem pensa diferente, ok? Então, não precisa se preocupar não, tá? É só uma interpretação. Pode falar. A Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito é um. Não, mas aí o Pai, o Filho e o Espírito. Aí ele fala só, assim, eu Vamos voltar para a história. O Espírito é quem prescruta as coisas de Deus. Ele não fala que prescruta as coisas de Cristo, ele prescruta as coisas de Deus. Deus Pai, isso que eu entendo. Tudo bem, respeito. Não vamos entrar. Já teve aula de Trindade aqui? Já. Show. Quem não teve, faz. E se o professor pensar igual, também está tranquilo. Eu aula de história. Não entramos em questão, entendeu? Beleza? Ainda que eu seja pastor, o ensinamento é dado, mas a interpretação é aceita por todos da forma que assim quiserem. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Então, conhecer a palavra não é ouvir a palavra. Conhecer a palavra é se a irmã tem essa interpretação, amém. Se a irmã tem outra interpretação, amém. E vamos falar de história. O paradigma, então, no contexto histórico do professor de história, né, vai trazer o Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado,
da justiça e do juízo. O Espírito Santo que vai batizar, porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ele quem convence o homem do pecado ao converter o homem. Então nós não temos a função histórica de pregar, Cristo não, de converter ninguém. Cristo não mandou, vá lá e converte. Não, Cristo mandou, vá lá e prega. Converter é a ação do Espírito Santo, não nossa. Nós precisamos apenas pregar. E esse Espírito Santo que agora vai dirigir a igreja de Cristo, que é o próprio Cristo, tá ok? Por isso nós somos cristocêntricos. Então, a ideia de Cristo sendo o centro da igreja, ele vai distribuir esses dons. Ele vai capacitar os dons, vai dar os dons, vai distribuir os dons da igreja. E através desses dons que é distribuído à igreja, capacitado a igreja vai avançando na proclamação do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Beleza? Demos para caminhar aí? Amém. Aqui eu coloquei aqui um pouco antes, falando da questão de Paulo, mas ele não colocou, né, quando ele tem o diálogo com Pedro, sobre a questão dos alimentos, que ele chama Pedro de duas caras, né? E aí eu me amarro em Paulo, sou fã dele. E aí vamos lá, vamos seguir aqui mais um pouco à frente. Esse paradigma da graça, ele vai apresentar também novas irão surgir. Novas instituições. Beleza, alguém aí para mim, por favor. Irão surgir para substituir o passado judaico e colocar a comunidade cristã inserida dentro do ambiente sociocultural helênico. O batismo. O batismo, ainda que instituição já inserida dentro do judaísmo desde o período interbíblico, agora não apenas substitui a circuncisão, criada um novo ritual iniciático, como também se encaixa no mundo helênico, pois representa lavagem dos pecados ou novo nascimento espiritual, a ceia. Show. Então, vamos ficar no batismo para o princípio. Então, o batismo ele vai substituir a iniciação judaica, mais um rompimento com a cultura judaica. No judaísmo, qual era a questão iniciática de um judeu? Principalmente um menino. Circuncisão. Portava ao crepúsculo, né? Do jovem. Ainda bem que eu sou gentil. Imagina tanta coisa, né? Vai fazer o quê? Cultura, né? Tudo bem. E aí ele vai trazer esse batismo. Agora, interessante observar que já existia o batismo. João Batista já batizava, né? Batiza o próprio Jesus. Mas aí, isso aqui agora se torna uma iniciação no cristianismo. Então, o batismo ele não concede graça, ele não salva. Historicamente, né, biblicamente, o batismo ele só é um rito de iniciação quando você declara publicamente que você agora pertence a Cristo. Batismo vem de baptismo, sepultamento. Então é você verdadeiramente nascer de novo. Você morre, né, e ali o afundar dentro da água, e aí você vai ter algumas denominações que vão fazer o batismo por aspersão, que é bem da água. Eu entendo que o correto é imersão, mas também respeito quem joga sua aguinha lá, não há nenhum problema nisso também. Eu não. Eu preciso respeitar. Pela criança. Como assim pela criança? Não vamos Não, falar pode da mudar. tradição, É a né? igreja católica que está falando que vai ter criança. Então, mas aí, olha uma coisa interessante. Existe você se batizar e você ser batizado. Uma criança não se batiza, ela é batizada. Qual é a diferença? É eu tomar a decisão. Isso? Então, por que normalmente se batiza a partir só dos 12 anos? Não é que tenha regra para isso, né? Mas para quê? Para que comece a ter entendimento do que realmente quer. Se é realmente aquilo. Meu filho, por exemplo, já há 2 anos atrás, meu filho falou, levantou a mão no culto lá, esse meu mais velho, na época ele tinha 11 anos, ele falou, pai, eu quero me batizar. Eu falei, mas o que é o batismo? Por que você quer se batizar? O que você entende? Eu falei, muito bom, você aceitou Jesus no seu coração? Show de bola, o batismo não salva, agora você vai esperar um pouquinho, nós vamos caminhar mais um pouco. Ele agora fez 13 anos, provavelmente
no final do ano ele deve se batizar, mas passou 2 anos do momento. Mas isso é um pensamento meu. Talvez outro pai fale, show de bola, joga lá no catarro. Sem problema nenhum. Não existe regras para isso, mas se entende dessa forma. Então, o batismo é você realmente morrer, né? O velho homem nasce, um novo homem, um novo nascimento de Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, o batismo é, na verdade, você, de certa forma, estar com Cristo nesse sacrifício. É você morrer, matar o velho homem, deixar a sua vontade e passar a viver a vontade de Cristo na sua vida. O que Paulo diz? Não vivo mais eu. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai da minha vida. Então, isso é a verdadeira conversão. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, se você vai responder. Vai fugir um pouco da matéria, mas é uma dúvida que eu Sim, claro. Não, que eu tenho, né? Tenho tido, enfim. João, ele começa a batizar. Sim. E o cristianismo ainda não tinha sido oficializado, Sim. vamos dizer assim, já estava, né, em construção. Eu não entendo por que as pessoas que ele batizava aceitavam aquela nova proposta. O que foi dito? Porque não tem nada que tenha sido dito que eles deveriam ser batizados. Não, mas como que eles entenderam que precisava ser daquela forma se eles já seguiam o ritual? Tá. Essa é a dúvida. Vamos lá. Se você for no Velho Testamento, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu posso depois vir para você. Miqueias vai falar de onde o Messias vai nascer. Sim. Bom, não vou lembrar agora porque não estava no script, mas a gente depois explica. Mas existia a promessa do Messias. Sim. A vinda do Messias. O que João Batista vai falar? Eu batizo com água. Sim. Mas virá aquele que batizará com Espírito e com fogo. Beleza? Ele está chamando as pessoas já ali, porque lá no Antigo Testamento vai falar sobre a voz que clama no deserto. Era isso? Eu não estou lembrando agora. A voz que clama no deserto, que vai falar, é João Batista. Então ele já está anunciando a vinda do Messias. Então as pessoas começam a acreditar na mensagem de João, entendendo que o Messias está chegando. Então eles começam a seguir João Batista na esperança desse Messias chegar. E ele chega. A preparação. E dali, quando ele dá continuidade, esse povo que João começa, vai seguir Jesus. Porque quando João está preso, o que ele fala para os seus discípulos? Vai lá e pergunta a ele se é realmente ele ou se há de vir outro. Não, a minha dúvida é como Só do batismo. É só o batismo. Por que ele Motivo, né? Já estava profetizado. Porque ele já pregava. Não, mas não havia. Não, mas nada não dizendo. Não, Não nem havia do que nada dizendo que Jesus viria. Não, eu não estou falando disso. Você está falando especificamente do batismo? Mas era se arrepender. O discurso de João Batista era sobre arrependimento. E que era necessário, é porque havia um costume. Sim. Então, ali estava havendo então, uma quebra de paradigma, né? Sim, com certeza. E assim, aí o que eu entendi, assim, o meu entender, Jesus se batizou, a igreja foi fundada e aí houve o entendimento de que haveria, após aceitar Cristo, Jesus né? se batizou, mas a igreja ainda não foi fundada, vai ser mais Mas à frente. é isso que eu não... Então, o batismo, o que eu poderia Porque falar ele já agora... começou e as pessoas aceitaram por conta dessa cultura, é isso que eu estou querendo dizer. O que eu poderia falar para você não tinha muito nada superficialmente, eu não vou defender uma tese porque eu não me preparei para isso, não poderia falar, mas o que eu poderia dizer para você agora é o seguinte, pode ser que seja esse o motivo dessa, como é que eu vou te dizer, quando o cristão ele se batiza agora, já com Cristo, é o rito de iniciação. O judeu ele vai iniciar com a circuncisão. Talvez João tenha colocado o batismo como já essa forma de nova vida. Não estou dizendo que foi, mas eu vou pesquisar isso daí direito, vou trazer alguma coisa para você, mesmo que a resposta seja não conseguir a sua resposta. Mas eu vou te dar uma resposta depois sobre isso. Porque eu entendo até a ceia, porque assim, aí foi os apóstolos, foi Jesus, Sim. E aí isso foi estendido, né? Depois dos apóstolos. Mas em João já começa o batismo. Sim. Agora de cara eu não vou saber te dar essa resposta concreta. Achismo não cola, né, gente? Então, não acredito. Como que eles naquela cultura, sem, já anunciando, era só essa dúvida. Beleza.
Podemos seguir então? Então vamos lá. Surge agora então a eclésia. E essa eclésia nós conhecemos como igreja. Só que eclésia não tem tradução, não tem transliteração da palavra. É uma palavra igreja latinizada. É chato, né? Eu vi história dessa hora da noite, depois de um dia de trabalho, cansado, cheio de sono, professor mole, professor lento, falando devagar, entendeu? Não, é que a posição tá aqui direitinho, só uma já dinâmico, tinha que ter um professor mais dinâmico, né? Não, tá bem. Então, assim, não existe uma transliteração da palavra eclésia. Então, ao longo do tempo, essa palavra foi latinizando. E ela foi eclésia, eclésia, igreja, até chegar à igreja. Tá bom? Então, eclésia é igreja, mas ela não é uma transliteração da palavra. Mas qual é o significado de eclésia? Significa chamados para fora. Beleza? Na época, lá no mundo romano, os grupos que iam resolver alguma situação tinham que ter alguma assembleia, isso era uma forma democrática. Literalmente as pessoas iam de porta em porta, chamando as pessoas para fora, para a praça, para poder ter as audiências e poder assim resolver os problemas, tanto religiosos, quanto econômicos, quanto políticos. Então é um grupo que integra, né, esse mundo romano. Então era chamada essa atitude de eclésia. Então alguém lê para mim, por favor. Eclésia ali? Sim. A igreja irá substituir tanto a noção de sinagoga quanto de Israel como nação. Na igreja converge o antigo Israel, salvo, e todos aqueles que são e serão salvos no dia de Cristo. Ele também significa o espaço de atuação do novo reino de Deus, reino de Israel espiritual. E dentro dela, a nova nação, o povo santo, se integram misteriosamente ao corpo do Filho de Deus. Para o mundo helênico, representa uma opção de grupo de pertencimento democrático, que se amam e cuidam, oferecendo proteção dentro de um ambiente cosmopolita. Perfeito. Então você vai ver que a sinagoga do judeu, ela é dirigida pelo ancião, pelo sacerdote, certo? E aí você vai ver a igreja sendo dirigida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora vai dirigir a igreja, ele vai distribuir os dons, ele vai capacitar as pessoas. Só que essa situação ela vai criar um rompimento maior ainda para o judaísmo. E alguém sabe qual é? Além do cristianismo abrir os braços para todas as culturas, todas as denominações, todos que chegaram são bem-vindos, existe uma situação que acontecia na sinagoga, que não poderia acontecer jamais em uma sinagoga, jamais na cultura judaica vai poder acontecer, e dentro do cristianismo começa a acontecer. Outros povos. Todos os povos não receberam. Mas é da igreja. Não só as mulheres, também como os jovens. Então agora as mulheres e os jovens também são co-participantes também da liderança dessa igreja. Então você imagina, no judaísmo, mulher anda atrás. O homem vai com filho, vai do lado do pai. E a mulher e filha atrás. Agora o cristianismo vai falar assim, ó, a mulher do lado. E aí alguns vão dizer que Paulo falou que a mulher tem que ser submissa e que... Não vou nem entrar no mérito da questão, porque eu acho que isso aí já está muito batido para a igreja. Historicamente, eu acho que por hoje também já chega, né? Vamos se manter. Mas é exatamente isso. Então você que é jovem, né? Quem aqui tem menos de 35? Mais um. Coloca 36 ou menos. Peraí, eu errei, gente. Eu posso errar, baixa a mão. Coloca 36 ou menos. Posso lá? Isabela, baixa a mão. Quem tem mais de 15? Demorou um pouquinho.
também sou sujeito a ele. Então, assim, você que tem 15 anos, né, como vocês aqui, vocês no mundo judaico não poderiam estar, vocês homens, não poderiam estar à frente de uma liderança, porque vocês são jovens. E vocês mulheres, por ser mulher. Nem a mulher está aprendendo, né? Também não poderia. No judaísmo. É. Sim. Nem Mulher, é o que eu estou falando, homem. Não sei. A jovem não poderia, ele teria que ter uma certa idade. E a mulher, de forma alguma, nem com idade, nem sem idade, nem com filho, nem sem filho, de forma alguma. A mulher não era nem contada antigamente. A mulher não tinha valor nenhum. E eu estou falando isso querendo desmerecer de mulheres, não, muito pelo contrário. Né? Eu entendo que a palavra submissão é ajuda na missão. Então não é que a mulher está abaixo, ela está no mesmo nível. E ainda hoje nós vamos ter pessoas que não defendem o sacerdócio da mulher. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Se está pregando a palavra de Deus, se está pregando o Evangelho, o Senhor não falou ide por todo mundo os homens e pregar o Evangelho. Ele falou ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele não discriminou qual era o sexo que tinha que fazer isso. Então, meu filho, se você está pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo te deu o dom da palavra, pregue. Se ele te deu a palavra de ser cuidadoso com as pessoas, cuide. Se for de ensinar, ensine. E se você é mulher ou homem, amém por isso, continue a fazer a vontade de Deus. Amém? Então nós vamos entender esse rompimento mais uma vez com o judaísmo, e aí vocês vão começar a ver. O que eu escrevi aqui para falar? Ah, sim, eu acho que eu já falei isso aqui. Cristianismo não muda cultura, muda pessoas. Quem fala latim vai continuar falando latim. Quem fala grego, fala o árabe, vai continuar falando. A sua cultura vai continuar a mesma, mas ele muda as pessoas. As pessoas entendem que agora o Espírito Santo vive dentro deles. Beleza? Vida comunitária. Na igreja não existe diferenciação étnica, econômica, social e de gênero, pois todos são um em Cristo Jesus. Se todos são irmãos, todos devem cuidar uns dos outros e sustentar uns aos outros em suas necessidades. E se inova a sociabilidade no antigo mundo helênico, criando uma opção radicalmente diferente das outras associações. Amém. É como nós somos hoje, igreja, não é isso? Nós cuidamos uns dos outros sem diferença de cor, sem diferença de classe social, sem diferença de onde mora. Todo mundo é... Não, gente? Nada disso. Não é isso? Não é assim, não? Põe esse mundo aí, põe esse mundo aí. Ainda bem que Jesus está voltando. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a classe como reflexão. Quem somos nós? Igreja. Isso tem que começar a partir de mim. Identidade. A gente quer esperar que o mundo faça, mas às vezes a gente não está fazendo. Eu não estou julgando, não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Quando eu falei isso, eu falei que vocês fazem. Tá? Mas eu estou dizendo assim, num contexto histórico, hoje, das nossas igrejas, não é o que acontece. Fala, meu querido. Eu posso pôr a minha resposta como quem somos nós? Estou até com medo, mas vai lá. Fala. Quem somos nós? Um povo escolhido, sim, cujo qual, ao arrependermos, buscarmos, clamar em forma, aí sim daí será de vós recolhido a igreja. Você pediu agora? Sim, a gente ouve muito assim, um cristão que fala, né? Não tem, ele não vê. Mas a palavra de Deus ela diz o seguinte, ó, aquilo que quereis que os homens façam, façais vós primeiro. Perfeito. Mas a gente quer sempre colocar a cara no outro. Sim. Mas será que eu estou fazendo? Exatamente. Eu tenho que me analisar, antes de estar julgando, eu não vejo isso, reclamando. Aí a palavra de Deus é bem clara. O que quereis que os homens vos façam? Façais vós primeiro. Vocês me permitem abrir a Bíblia? Sim. Vamos lá, Isaías. Quero fazer culto não, tá, gente? Amém. Isaías 43. Vamos lá para o Evangelho. Hoje é a volta de quarta-feira mesmo. Não, eu estou correndo, eu tenho matéria para dar ainda. Aula na semana de hoje. Isaías 43. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome, você é meu.
Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Deu o Egito como resgate por sua liberdade, e em troca de você dei a Etiópia. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes do leste ao oeste. Isso aqui é Deus fazendo uma promessa para o seu povo. Qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer problema, eu estou com vocês. Amém? Amém. Agora ele vai fazer uma coisa aqui. Versículo 10. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus e não há outro Deus. Nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiro vi a salvação, Primeiro previ sua salvação, então salvei e proclamei isto ao mundo, Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Versículo 10 de novo, só para frisar bem. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido para quê? Para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus e não há outro, nunca houve e nunca haverá. Se você conhece Deus, você não precisa nem falar mais nada. Você vai agir sem esperar de ninguém. Julgamento não cabe a nós. Nós não fomos preparados para julgar. A ordem dele não é julga os povos. Pregue. Julgar é voz de si mesmo. Examinar. Entendeu? Então, assim, estar em Cristo é viver Cristo. Pertencer a Deus é saber a sua vontade. Então, eu entendo que culturalmente, estamos falando de história, né? Culturalmente, é complicado um menino chegar ali e vocês pedir dinheiro e você dá. Por quê? Sabe onde esse dinheiro vai? Qual é a situação? Então não é que você não queira dar ou não queira ajudar, mas a cultura local, seu chão cultural, vai te fazer entender que a sua ajuda precisa ser inteligente. Você precisa passar por um processo, você precisa ajudar os necessitados. Como é que eu vou fazer? Eu vou não falar. Isso aí. Já tomar mais uma sugestão. Por exemplo, uma coisa que as igrejas fazem e eu acho errado, dar comida na rua, aos mendigos. Por que não leva para as casas de recuperação para aqueles que querem ser recuperados? Se mantém, é muito complicado. É muito complicado falar isso, mas eu vou falar o que eu passo hoje. Tá? Eu estou falando o que eu passo hoje. Eu hoje tenho um estacionamento aqui em Caxias. Eu sou dono de um estacionamento aqui em Caxias. Ali na rua do Guarabara, quem quer de carro, fazendo propaganda agora, me abençoa. A rua lá tem 8 estacionamentos, mas escolhe o meu lá e estaciona lá. Na maioria das vezes eu não vou estar lá, mas para lá, né, na parte da manhã eu sempre estou lá. Então o que acontece? As pessoas fazem o alimento e levam o alimento para o morador de rua. Beleza? Esse morador de rua é alimentado, ele mata a sua fome ali. Glória a Deus. É um trabalho emergencial. Mas esse trabalho emergencial cria outro problema. Sim. Porque, primeiro, ele fica na espera, sim, porque ele sabe que vai chegar comida ali. Ele ali não se preocupa em mudar de vida, sim, porque ele sabe que alguém vai alimentar, alguém vai trazer roupa, sim, alguém vai trazer água. E o dinheiro que ele consegue de alguém que dá vai para as drogas, nós sabemos disso. E à noite, ele sai dali do Presulim, que eu estou falando isso porque eu sei, né? Porque ele me contou não. E vai roubar. Sim. Aí ele entra lá no meu estacionamento e rouba os fios, rouba as lâmpadas. Sim. Até o grande estudo é mais. Mas pastor, você não acha também que também pode ser feito trabalho de missão integral? Tipo, missões urbanas. Mas a missão tem que ser inteligente. Nós somos inteligentes. Existem centros de recuperação.
que estão passando fome, mas as igrejas estão alimentando. Mas olha só, e não estão alimentando. eu estou falando, o pessoal gente, que está alimentando, eu estou precisando, falando que é de a mudança. história, Essa e eu vou entrar aqui agora no próximo paradigma, depois do domingo, vai ter um paradigma aqui exatamente de missões urbanas, tá? Então a gente está dentro do contexto da aula. Eu não estou aqui batendo papo com vocês, não. Estou falando do contexto histórico. Missão é você sair, você agir, mas nós fomos capacitados com inteligência. Nós temos que saber usar a nossa inteligência até para ajudar. Eu costumo dizer, eu tenho um amigo que eu sempre trago ele da Nova Vida, eu sempre, todo dia de manhã eu dou uma carona para ele para Caxias. E eu falo para ele, ele no trânsito, ele fica falando comigo assim, cara, você é muito, ele costuma usar assim, o termo assim, você é muito safo no volante, sabe muito do volante. Não é porque eu sou bom, não, é porque eu trabalhei 15 anos como motorista de ônibus. Então a visão de trânsito que eu tenho é diferente de alguém que dirige carro todo dia. Então assim, eu tenho uma visão de trânsito, eu estou aqui, eu já estou vendo 1000 coisas em volta, porque o ônibus me ensinou dessa forma. Beleza? Então durante 15 anos que eu trabalhei no ônibus, eu fui moldado a isso. Até para você fazer o bem no trânsito, você tem que saber a hora. Tem hora que se você for dar uma passagem para uma outra pessoa, você causa um acidente. Sim, é verdade. Isso prejudica. E aí você causa um acidente, né? Por exemplo, uma situação que aconteceu que eu lembrei agora. Eu moro ali depois do Gramacho um pouquinho, aqui na Vila Rosário. Então eu venho para cá, eu passo por Gramacho todo dia, e tem aquela obra maravilhosa do viaduto do Gramacho, não sei se alguém conhece. E aí o cara que vem descendo o viaduto, ele vai ter que subir o viaduto de novo, e ele volta para o lote 15, ele vem para cá, e tudo da mesmo bolo ali. Aí eu venho aqui, o cidadão vem aqui descendo o viaduto para entrar. E eu estou indo aqui, isso numa velocidade progressiva, vamos dizer assim. A preferência é minha. Eu estou na pista, o outro está vindo aqui. Existe algum problema de eu encostar o pé no freio, reduzir a minha velocidade para que esse cidadão à minha esquerda aqui passe? Existe algum? Não. Mas eu preciso ver se tem alguém atrás de mim. Eu preciso ver se tem alguém do meu lado de cá. Porque às vezes eu piso no freio para reduzir a velocidade, para dar passagem para o cara que não é a preferência dele, o cara de trás vem e bate em mim. E ainda tem a possibilidade, olha só, quem conhece aqui vai entender o que eu estou falando, e ainda tem a possibilidade de quando eu pisar no freio, o daqui achar que eu estou dando passagem para ele poder subir no viaduto. Aí o que acontece? Eu paro, o cara atrás de mim bate em mim, o daqui que achou que a preferência era dele fez isso, o daqui fez isso, bateu, ficou nós 4 parados ali. Isso quando o daqui vai embora, o cara bateu na minha traseira, fica parado eu e ele, o cara que eu dei a passagem foi embora. Ele não vai parar para perguntar se precisa de igual. Então até para você fazer o bem, você tem que saber a hora de fazer. Tem que saber como fazer. Então nós temos que agir com inteligência. Beleza? Somos filhos de Deus, temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, então somos inteligentes. Amém? Vida comunitária nós já falamos, não é isso? Vamos romper com o judaísmo de vez? Alguém dê para mim, por favor. Por mais que houvesse comunidades cristãs que ainda cultuavam no sábado, o domingo foi eleito como dia sagrado, substituto do sábado pelas principais igrejas. O domingo é destacado nos evangelhos, no Apocalipse, por exemplo, como dia do Senhor, o dia da sua ressurreição e das vezes que Jesus aparece aos discípulos. Assim, a instituição do domingo não apenas rompe com o mundo judaico, mas integra dentro do Império Romano e do mundo helênico, pois substitui o calendário lunar pelo solar e coloca o dia sagrado cristão no primeiro dia da semana. Uma outra questão revolucionária estabelecida na igreja em Antioquia da Síria foi o paradigma missionário. Segura aí só um pouquinho. O domingo. Para o judaísmo, qual o dia sagrado? Sábado. Jesus ressuscita quando? Domingo. O cristianismo vai adotar qual? Domingo. Mais um rompimento simples, claro e objetivo do cristianismo. Ele agora não é mais um braço do judaísmo. Ele está tomando forma, ele está tendo seus paradigmas, os seus princípios, a sua visão de desenvolvimento histórico, e aí, filho, ele vai só avançar. E aí, o paradigma missionário que ele citou é algo interessantíssimo. Alguém poderia citar qualquer religião,
qualquer momento histórico, seja em qualquer parte da história, que um povo saiu para evangelizar outro? Um povo só para Evangelizar outro a sua crença. Saiu para poder evangelizar outro a sua crença? Levar a sua crença para outros povos? Não. Só o cristianismo. Jesus, ele inicia algo novo. O judaísmo, ele não pregava o judaísmo para outros. Não, era de geração. Fechado, geração a geração. É ali, ó. É o meu povo. Tanto que para o judeu ele precisava ter um filho homem. Para dar continuidade ao seu nome e à sua família. Então, não há outro. Se você nunca vai ver uma tribo de Tupi, Guarani sair do seu local e ir pregar sua crença para outro. Os astecas não fizeram isso, os maias não fizeram isso. Só o cristianismo. Então, é um estabelecimento de Cristo que ele é maravilhoso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E dentro dessa forma missionária de ser, né, Jesus estabelece isso como ordenança, ide por todo mundo, né, como eu acabei de falar, pregando o evangelho é boas novas. Boas novas de quem? O evangelho é de Cristo, as boas novas de Cristo. Quais as boas novas de Cristo? A salvação. Beleza? E que forma é essa? O paradigma do cristianismo. Voltou, já tem que abaixar. O pessoal já está querendo ir embora, né? Que eu estou chato pra caramba. O outro já está até dormindo. Quando a aula é ruim, se no final você vem com o professor. É verdade. Então vamos lá. Dentro desses paradigmas missionários, nós temos aí o universalismo. Vamos ler, por favor. Alguém, por gentileza? Na nova ordem inaugurada por Cristo, todas as pessoas podem ser salvas, se crerem, e a redenção de Jesus alcança toda a criação. Não há povo preferencial, como o antigo Israel, mas todos os crentes fazem parte do novo povo escolhido. Eu amo isso. O cristianismo abraça. O cristianismo abraça todos. Aí eu pergunto a vocês e volto para trazer esse paradigma para a nossa realidade hoje cultural. Nós, como igreja, abraçamos todos? Não. Infelizmente. E eu não estou falando isso, gente, como crítica, não. Pelo amor de Deus. Tá? Porque como foi falado aqui, tudo que eu quero como mudança precisa começar em mim. Então, em mim vai começar a mudança. Mas é um reconhecimento também, né? Sim. É uma coisa que a gente precisa mudar. Sim. Isso é um reconhecimento. Mas aí esse reconhecimento começa em mim. Eu estou reconhecendo que eu preciso mudar. Precisamos. Sabe uma coisa que é clara? Eu não estou falando nem de cultura, não vou falar de cultura, não vou falar de religião, não vou falar de nada. Estou falando dentro da nossa igreja. Tá? Vou falar da minha igreja, que acho que você não tem isso não. Mas lá na minha tem um cidadão que não gosta de mim. Eu conheço os 20. Só? O cara não gosta de mim. E aí? Você evita a pessoa. Você evita a pessoa. A pessoa está sentada aqui, você vai lá para o outro lado. Não é isso? A Bíblia ensina a gente a fazer isso, não é? Não. Irmãos, estar em Cristo é saber o que tem que ser feito. Vencer no amor, né? Agora, se eu for, não me aceitou, eu levo um testemunho, não aceitou, eu volto para a igreja, não aceitou, Vai embora. show, mas o que eu faço? Eu só bato a poeira e vou embora? Amém, Senhor Jesus. Você vai orar, você vai interceder, você vai amar o seu inimigo. Cara, só Jesus para fazer a gente fazer um troço desse. Que a vontade é de matar, mano. Não, eu sou carne, irmão. Eu sou carne. Sangue corre aqui. Eu entro no estacionamento, vejo o candango puxando o fio lá. Eu abaixo assim. Puxa. O demônio está do lado de você, olha um pedaço de pau ali. Ó. E aí? O que você faz? Lembra da história do cavalo? Você vai pegar o pau e vai dar nele, irmão. Não. Vai não? Lembra da história do cavalo? É melhor. Você vai fazer o quê, cara? Solta o cavalo na O rapaz frente, lá, o dono do restaurante lá, ele botou o ar-condicionado, o cara foi lá e roubou o carro do ar-condicionado. Aí ele foi e mandou R$1.000 para cada conserto do rapaz. Aí o cara foi lá, consertou o carro, no outro dia o cara roubou de novo. Aí ele foi, consertou a terceira vez, o cara foi lá e roubou o ar-condicionado.
Aí vocês agora vão falar assim, poxa, Hugo, é mentira o que você está contando. Ele foi e botou uma câmera. Sim. O cara foi lá e roubou a câmera. Meu Deus. Só que a câmera grava. Meu Deus, E aí ele foi e viu na câmera quem roubou. E esse dono do restaurante, ele é da Igreja Universal. Nada a ver, não tem nada a ver com Universal. Ele só estou citando que ele é membro da Universal. E ele faz trabalho social e leva comida para os moradores de rua em Castilhos. E quem foi que roubou ele? O morador de O rua. cara que ele dá comida toda noite. Entendeu como é que nós temos que ser inteligentes quando a gente fala do paradigma aqui? O cara que roubou ele é o cara que ele dá comida todo dia. Aí o que ele fez? Falou com segurança. Aí o segurança foi lá, pegou, deu uma coça, né? Aí ele falou, não era pra bater, não, só te falei. Aí o segurança falou, pô, você me paga, isso ele botou segurança depois, né? Você me pagou para resolver o problema, eu vou matar, não mata não. Aí falou pro cara, ó, só não vou te matar porque ele não deixou. Aí ele falou pro ladrão assim, ó, tô te dando a chance, mas a partir de agora eu lavo minhas mãos. Sim. Só que, se depois ele roubar de novo, ele vai fazer o quê? Vai matar? Não. Ele é cristão também. Vocês estão entendendo como é que é difícil? É muito difícil. Aí como é que eu faço para resolver uma situação dessa que a minha carne me dá milhares de... Mas o professor, aí Sim. não entraria a lei, porque a palavra de Deus ela não fala, vem lá em Romanos, dizendo que a lei, ela é para corrigir, né, enfim, Sim. as pessoas, né... Mas qual é a lei que vai resolver essa situação? Polícia, não é? Sim. Sim. Aí eu vou te falar, eu estou trazendo o mesmo assunto, tá? Nós pegamos um lá na rua, lá, nós não, né? O vizinho lá que eu não pego ninguém, como é que tem que correr. Na verdade que eu jogo bola segunda-feira e faço jogozinho ainda. É mentira não, eu sou crente. Crente não mente não. Mas aí o que acontece? Chamamos a polícia levou. Quando chegou a delegacia, o delegado falou, pode soltar. E aí? Mas por que solta? Aí você tem que perguntar. Essa resposta não está na matéria. Estamos estudando história, não as leis do nosso país. Eu falando é que Sim. às vezes o cristão ele acha que não deve fazer nada. Sim, não tem que fazer. Mas a justiça ela está aí para isso, Sim. né? Ela é para ser exercida, Só que, né? infelizmente... Aí o que vai acontecer, ele vai ser beleza. Só que às vezes fica assim, porque é cristão normalmente não vai fazer. A própria palavra de Deus diz que o homem ele precisa ser corrigido. Porque se o homem deixado por si mesmo, ele se perde. Sim. E essas pessoas elas vão se perdendo cada dia, cada vez mais, se você não, de alguma forma, der uma trava às vezes o pai, a mãe, corrigir, ser mais duro. Resumindo, o que eu fiz? Eu hoje tirei tudo que é possível ser roubado no meu estacionamento. Tudo! A geladeira lá tem uma grade, um cadeado, ok? As lâmpadas são móveis, eu boto e tiro tanto as lâmpadas como os fios, todo dia. Você chegou lá, tu me viu já botando a lâmpada lá. Eu pensei que tu estava fazendo posição. Eu lá, todo dia de manhã, eu estico o fio, boto as lâmpadas e de noite o funcionário tira as lâmpadas lá. Todo dia. Nem um saco de lixo eu deixo na lixeira, porque antigamente eu tirava o lixo e já deixava o saco limpo para o outro dia. Nem isso eu faço, porque eles pegam o saco e usam para roubar as coisas. E mesmo o saco são eu, o nível. E aí é complicado. Agora vamos lá que eu tenho 10 minutos para fechar com 3 coisas aqui. Pluralidade de formas de liderança. Alguém pode ler, por favor? Estamos aqui já perto. Diferentemente das religiões em seu entorno e também na sinagoga, a igreja experimenta a pluralidade de liderança como profetas, mestres, apóstolos, diáconos, episcopos e etc. Alguns cargos se repetem na função, mas recebem nomes diferentes de acordo com a região cultural em que estão inseridos. Isso favorece ainda mais o crescimento e adaptação do cristianismo. Segura aí, lê para mim o anterior, por favor, que nós pulamos. A. Transposição étnica e cultural. Não há imposições culturais de costumes judaicos, nem preferência étnica aos judeus, mas procura se adaptar às instituições dos cristianismos, às culturas, desde que permanecendo as mesmas convenções éticas de Cristo. Então vamos lá, vamos falar sobre ética primeiro rapidamente. O judaísmo vai impor um monte de coisa.
O cristianismo vai remover isso, beleza? E qual é a maior transposição dessa mudança? O Novo Testamento. O Antigo Testamento é escrito em quê? E com algumas passagens aí? O Novo Testamento vai ser escrito em grego. Eles não estão nem aí mais. O cristianismo já avançou. Eles não estão preocupados mais com o que os judeus vão achar, deixar. Vamos escrever numa língua que todo mundo entende. Só Paulo escreve quantas cartas? 13. Se for, dependendo do historiador, que vai defender que Hebreus também foi escrito por Paulo, né? Mas aí não é aula. Mas aí você vai ver isso. E todo o Novo Testamento é escrito em grego. Então vai facilitar esse entendimento. E essa pluralidade de liderança, que é aquilo que nós falamos, ele vai descentralizar o poder da igreja. Então, existe obviamente o sacerdote dentro da igreja, que no caso hoje nas nossas igrejas são os pastores, né, que é aquele que vai ser o responsável pela pregação da palavra, mas esse ele é capacitado pelo Espírito Santo como todos os outros. Então, os dons do Espírito Santo vai nos promover essa pluralidade de liderança. Então, nós vamos ter as pessoas que vão cuidar da ação social, nós vamos ter as pessoas que vão cuidar da recepção das pessoas que chegam à igreja, nós vamos ter as pessoas que vão cuidar do ensinamento da palavra de Deus, nós vamos ter pessoas e precisamos ter pessoas para cuidar das crianças. Porque muitas pessoas dizem que na igreja a criança é a igreja do amanhã, não é a igreja do hoje. As crianças é a igreja do hoje. Então a gente tem que se atentar para isso. Missões urbanas, a gente já chegou a falar alguma coisa sobre isso, mas vamos finalizar aqui. Alguém lê, por favor? Um de cada vez, né? Aproveitando o aparato urbano e infraestrutura do Império Romano, os primeiros pregadores cristãos irão se concentrar nas cidades, pregando para populações já atingidas pelo cosmopolitismo helenista. Assim, utilizando o grego, através do qual nasce a Bíblia, do ambiente de incertezas espirituais devido às influências do sincretismo helenista e da facilidade de locomoção, o cristianismo vai alcançar 3 continentes em poucas décadas. Ou seja, eu vou pegar eu vou aproveitar, o cristianismo vai aproveitar a infraestrutura romana, aquelas cidades de passagens, de porto, e a pregação da palavra vai ser feita. Vai ser feita em quê? Em grego, porque é o inglês da época. Todo mundo falava. Entendeu? Apesar que eu não falo inglês não, mas todo mundo era a língua do momento ali. Por quê? Todo o comércio, toda a rota. Então, nessa pregação você difunde, você novamente vai fazer o quê? O cristianismo se expandir. E aí a gente volta para aquele exemplo que eu dei lá no início, né, de pessoas que vão levar isso, vão entender de forma diferente. A gente vai aprender ainda sobre alguns grupos que vão surgir dentro da igreja, como os gnósticos, por exemplo, e aí a gente vai ver. E essa igreja matriz, que é a igreja de Antioquia, olha como é que a gente está fechando, né, o que a gente começou lá no início. Esse centro, que é a igreja de Antioquia, é a igreja matriz, ela vai fazer o quê? Ela vai usar todos eles pregando esse evangelho, pregando as boas novas, mas tendo Antioquia como sua base. Então as pessoas iam, pregavam, voltavam para Antioquia. Quando a igreja era estabelecida, Antioquia enviava líderes para poder estabelecer, fortalecer, né, o trabalho da igreja naquele local. Paulo, em todas as suas viagens, ele parte de Antioquia. Beleza? E agora, para finalizar, tem algumas coisas a mais, mas a gente vai finalizar aqui. Eu tenho 5 minutos para poder finalizar e eu quero falar com vocês sobre... Aí eu vou ter que fazer aquele esqueminha aqui para ir lá. Aqui. Ah, não, sabia. É no outro. Estou aprendendo. É o 19? 19. Show. Foi. Esse é um dos grupos, né, o grupo de cristãos gnósticos, que vai ser uma das maiores ameaças dentro desse cristianismo emergente nessa época. Então, a igreja começa a avançar já, o cristianismo, a igreja começa o seu avanço pelo mundo,
E você vai encontrar vários filósofos, várias ideias. Aí eu trouxe algumas ideias que o professor Claudemir não colocou no slide, mas eu quis trazer só para uma questão de vocês, estar passando para vocês. Por exemplo, nós tínhamos na época a visão ateísta. Nós tínhamos a visão teísta. Vocês sabem o que é isso? Sim. Beleza. Ateísta é aquele que não acredita na existência de Deus. Teísta é aquele que acredita. Nós tínhamos o duísmo, que era a ideia de Deus criador de tudo, porém distante, não tendo nenhum contato com a sua criação. Temos o panteísmo, onde tudo é Deus. Uma árvore é Deus, tudo é Deus. Entendeu? Vocês estão bem na fita aí. O politeísmo, e vários deuses, e a definição do agnosticismo, que na verdade crê que tudo deve conter fundamento lógico e satisfatório para se explicar. Propor que pode haver um Deus parece uma ideia elevada, mas é fútil e pretensiosa. Nossa mente infinita não pode alcançar e aceitar sinceramente a existência de um Deus. Vocês acreditam na existência de um Deus? Sim. Então vocês não são gnósticos. Eu também não sou. Gente, 9 horas, né?